E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele se dirigiu aos céus e agradeceu ao Pai por ter ocultado essas coisas aos sábios e entendido e revelado aos pequeninos. Entenda, meu irmão amado, entenda, meu amigo e irmão, entenda você, meu amado irmão e companheiro de fé, de ministério, você que é um ministro do Evangelho, você que é um evangelista, você que é um presbítero, você que é um pastor, entenda o quanto é diferente o conhecimento histórico, o conhecimento bíblico, segundo a letra, segundo um curso, um seminário para uma revelação divina, vinda da parte de Deus. O Espírito Santo revelou para Pedro o profundo, o escondido. E por isso, meu amado, eu preciso honrá-lo, eu preciso defendê-lo. A exegese, as cláusulas, os segredos da exegese. Nós temos em mão os certificados que nos revela como um conhecedor da teologia. Mas o profundo e o preciso é a revelação divina. O próprio apóstolo Paulo, ele entendeu que a posição dele de doutor da lei, de bacharel, precisava ser renunciada, precisava ser desconsiderada, e ele colocou em primeiro lugar a unção divina, o poder de Deus na vida dele, a revelação divina que fazia ele entender o que era Espírito de Deus, o que era homem falando, o que era espírito do engano, e por isso foi um herói. Quanto hoje Deus está contemplando em nosso país muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus, que são escolhidos de Deus desde o ventre, que são levantados como profeta em meio a essa nação, mas profeta que venha ter as qualidades de Micaías, profeta que venham ter as qualidades de João Batista, profetas que venham ter as qualidades de Elias, que não temam a forca, que não temam nada dessa vida, mas temam o castigo de Deus, que percam o amor da sua cabeça, que percam o amor da fama, que percam o amor das coisas deste mundo e passe a amar as moradas eternas, a mansão celeste que está reservado para uma alma vivente, não é para um corpo belo, não é para um corpo bonito, não é para uma vida robusta, uma vida aprovada pela humanidade e desaprovada por Deus. Deus está à procura de corações quebrantados, de espírito contrito, e isso vai se encontrar em um servo fiel a Deus, um servo temente a Deus, um servo vigilante. Portanto, vale a pena lembrar o título dessa mensagem: servo vigilante. Você está aí na sua Bíblia estampado a mesma coisa que a minha, servo vigilante. E eu quero lhe mostrar a partir de agora algumas características de um servo vigilante. Veja, para início já temos aqui duas características, duas posições agradáveis a Deus. Primeiramente, ele é um servo. Para ser um líder aprovado por Deus, para ser um ministro usado por Deus, para ser um homem próspero espiritualmente, ministerialmente e até financeiramente, ele precisa se encontrar na posição de um servo. Servo que está na posição de servir, não de ser servido. Quantos estão trocando a posição de um servo que vai servir ao Senhor, que vai servir à mesa do Senhor, que vai servir à viúva, que vai servir ao órfão, que vai servir ao necessitado, que vai servir ao reino de Deus, para ser servido. E aquele que quer ser servido só sabe mandar, mas não sabe obedecer.
só sabe falar, mas não sabe ouvir. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a falar no tempo, na hora e no querer de Deus. O Espírito Santo usou a pessoa de Salomão para dizer que aquele que menos fala, sábio é. E aquele que muito fala, erra muito mais. Então, meu amado, o Espírito Santo usou ainda a pessoa do nosso irmão e pastor Tiago para escrever e para falar. Aleluia, glória a Deus. Que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Quantos que estão em um pedestal, na posição de um papagaio, só quer falar, mas nunca quer ouvir. Então chegou a hora, chegou o momento das promessas de Deus começar a se cumprir na tua vida. Você que tem questionado por que as promessas não se cumprem na minha vida. Você que tem questionado com Deus e até mesmo tem pensado em recuar, de chutar o barco, né? E abandonar a rede. O Espírito Santo está falando com você agora, meu irmão querido, minha irmã amada. Você que até buscou de Deus uma resposta durante esses dias aí anterior. Você que por esses dias clamou a Deus e buscou dele uma resposta. Senhor, se o Senhor está comigo, me dá uma resposta. Se o Senhor tem obra comigo, me dá uma resposta. Ele está te dando agora. Nesse exato momento, Ele está falando face a face com você, por meio do seu Espírito e da sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente Ele está dizendo, servo meu, serva minha. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que tem o poder na tua vida. Eu sou o Deus que mando na tua vida. Eu sou o Deus que manda e tu tem que obedecer. Eu sou o Deus que falo e tu tem que me ouvir. Então, tão somente faça isso. Passe a ser um servo. Josué não foi um escravo de Moisés. Não. Josué não foi um porta-voz de Moisés. Josué não foi um orientador de Moisés. Não, ele foi um servo que sempre se prontificou a ouvir, sempre se prontificou a obedecer, sempre se prontificou a ouvir a voz de Deus por intermédio da voz de Moisés. E por isso foi ele, o eleito, o escolhido para ser líder do povo até a terra prometida após a tirada de Moisés da terra. Você que está esperando uma oportunidade, espere o tempo de Deus. Fique na posição de servo. Então a primeira qualidade é ser um servo. Segundo lugar, vigilante. Porque tem muitos servos também vacilantes por aí afora. Tem muitos servos que não vigiam. Tem muitos servos que faz o que quer. Tem muitos servos que ainda senta em banquetes que não agrada a Deus. Ainda participa de banquete que não agrada a Deus. Mas tem que ser um servo vigilante. O servo vigilante, ele tem aquela qualidade de José. O José que passou pelo Egito, mas nunca foi do Egito. José, ele foi um homem abençoado por Deus, aprovado por Deus. Deus era com ele, porque ele tinha essas duas qualidades, servo e vigilante. Ele vigiou na casa de Potifar. Ele foi acusado, ele foi caluniado, ele foi lançado na prisão, ele foi espancado, mas dentro do seu coração ele tinha a inocência. A sua consciência era tranquila, porque entre ele e Deus, ele sabia que ele não tinha culpa. E por isso, ele fugiu daquela oportunidade que o inimigo propôs a ele. Ele, por ser um servo vigilante, ele não abraçou aquela proposta. Ele não achou interessante aquela proposta. O Espírito Santo de Deus me traz em memória agora uma revelação divina de pessoas que estão em nosso país. Pessoas que estão aí, até mesmo me assistindo agora, com a sua Bíblia no colo, até mesmo dançando por aí e navegando aí
ansiedade, numa emoção. Mas olha, seja um servo vigilante. Vigia com Dalila. Vigia com o espírito de Jezabel. Vigia com os espíritos mundanos. Vigia você que tem aí uma aliança 18 quilates no dedo. Muito bem, meus parabéns. É de Deus. Mas honre essa aliança. Honre. Aleluia. Oh glória. Honre o seu compromisso diante de Deus com a outra parte dessa aliança. Pessoas que estão aí com uma aliança no dedo, um certidão de casamento, assinado por um juiz, aprovado por um ministro, mas o espírito de Dalila, o espírito de Jezabel, o espírito de prostituição e adultério está alojado na mente, no subconsciente. Quantos que não dá uma carona para uma missionária, não dá uma carona para um ungido, não dá uma carona para ninguém no seu carro? Mas esse carro sempre está sendo contemplado pelos olhos de Deus, entrando em lugares que não agradam a Deus, lugares abomináveis aos olhos de Deus. Você já sabe o título e o lugar qual é. E nesta hora, o Espírito Santo está te dando uma oportunidade de humilhação e conserto, de renúncia e de se colocar na posição de um servo fiel. Lá no céu de Deus, na morada de Deus, não vai entrar profano, não vai entrar imundícia. Lá no céu de Deus não vai entrar adúltero, não vai entrar prostituto. Lá no céu de Deus não vai entrar mentiroso, não vai entrar enganador. Lá no céu não tem lugar para pastor famoso, lá no céu não tem lugar para profeta, mas tem lugar para servo fiel e temente a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então passe a partir de hoje a ser um servo vigilante e Deus vai te abençoar, vai cumprir as promessas, vai cumprir os teus sonhos, como cumpriu na vida de José. Glória a Deus. Quantos que pegam a história de José, mas estão questionando com Deus, aonde está a minha promessa, porque o meu sonho não se cumpre? É por esta razão, porque as suas atitudes, as suas obras, as suas palavras, as maus companhias, os seus pensamentos está bloqueando a promessa de Deus.